No ES6 existem diferentes formas de definição de hierarquia de classes em códigos JavaScript. Inicialmente, o JavaScript implementava apenas um mecanismo conhecido como prototype para a construção de classes. Posteriormente, no ES6 foi incluído o mecanismo de class, que é bastante similar à forma como nós implementamos código orientado a objetos com JavaScript em comparação a Java, por exemplo. E também o mecanismo de closure, que é bastante utilizado hoje com o React, quando implementado utilizando o conceito de hooks. Só para a gente entender diferentes implementações, principalmente do mecanismo ES6 de classes e do mecanismo de orientação a objetos utilizando Clojure, vamos considerar o seguinte diagrama de classes e vamos pensar como que nós podemos implementar esse diagrama utilizando JavaScript. Nesse diagrama, observe que nós temos uma superclasse pessoa, que tem as propriedades nome e idade, e temos um método apresentação. E nós temos também uma subclasse professor, que vai implementar essa classe pessoa, né, que vai estender essa classe pessoa, e vai implementar um método dar aula. Para implementar essa estrutura de classes, com o conceito de classes do ES6, inicialmente nós utilizamos a palavra-chave class para definir a classe pessoa. Nós utilizamos a palavra construtor para definir o construtor dessa nossa classe, que vai receber os dois atributos, nome e idade. Observem que para acessar os valores, os atributos do nosso objeto, nós utilizamos a palavra-chave this. Então, o this ele faz referência ao objeto instanciado dessa classe pessoa. E a implementação, o uso, né, dessa classe é bastante similar ao que nós vemos na linguagem Java, por exemplo, em que nós definimos uma variável p, recebe o new pessoa com os parâmetros do construtor e chamamos o método da apresentação dessa nossa classe recém-definida. Observem que a palavra-chave construtor ela serve para definir o construtor da nossa classe. Nós fazemos a definição dos atributos com this.nome, this.idade. Nós temos o método apresentação. Existem formas de fazer a definição de atributos privados e específicos, por exemplo, dentro do ES6 class. E basicamente a implementação dele é bastante similar ao que nós vemos em outras linguagens de programação orientadas a objeto. Para fazer a implementação da subclasse professor, basicamente nós criamos uma nova classe, né, utilizando a palavra-chave class, professor, e utilizamos a palavra-chave extends para estender a pessoa. E nessa nossa classe professor, nós fazemos a definição de um novo método, que é um método específico dessa nossa subclasse, que pode ser utilizado da mesma forma como vocês estão acostumados também nos códigos orientados a objetos em outras linguagens de programação. Nesse caso, a palavra-chave extends, ela identifica o mecanismo de herança e nós fazemos a definição de um novo método para essa nossa subclasse. Um outro mecanismo bastante utilizado para a implementação de orientação a objetos em JavaScript é um mecanismo que envolve o conceito de closures. Closures em JavaScript representam a capacidade de uma função recordar o escopo em que a mesma foi declarada. Eles podem ser utilizados principalmente para armazenar atributos de uma classe, por exemplo. O mecanismo de closure ele envolve a ideia de utilizar uma função, o escopo de uma função, para definir as propriedades dos nossos objetos. Nesse exemplo, ao invés de definir uma classe pessoa com a palavra-chave class, nós definimos uma function pessoa, que vai receber os atributos nome e idade, como se fosse o construtor da nossa classe. Dentro do escopo da execução dessa nossa função pessoa, nós fazemos a definição de variáveis ali, né, o p-nome e o p-idade, que representariam os atributos dessa nossa classe. E essa função, por sua vez, ela retorna um objeto. Esse objeto ele vai implementar o método da apresentação e esse método da apresentação, basicamente, ele tem acesso aos atributos definidos dentro dessa nossa classe pessoa.
A utilização desse objeto gerado com o mecanismo de closure é similar à utilização que nós utilizamos de um mecanismo classe. No entanto, quando nós utilizamos a forma de função, nós não necessariamente precisaríamos fazer o uso do new ali, pessoa, tá? Se vocês não fizerem o uso do new, ele funcionaria da mesma forma. Então o código ele manteria a funcionalidade de forma similar. Nesse exemplo, observe que nós retornamos um objeto anônimo que possui acesso ao método apresentação. Esse método apresentação, por sua vez, ele tem acesso às propriedades definidas dentro da função pessoa, por meio do mecanismo de closure. Uma vez que esse objeto ele faz acesso, ele tem acesso às variáveis pnome e pidade, um conceito de closure, então ele vai ter uma funcionalidade similar utilizando o recurso apresentado anteriormente. Atualmente, as implementações de React utilizam bastante esse conceito de closure nos hooks. Então, ao invés de utilizar as palavras-chave this, por exemplo, para acessar o objeto e os atributos do objeto de um determinado método, com a funcionalidade de closure, você consegue acessar diretamente essas propriedades sem fazer uso da palavra-chave this. Nesse exemplo, observem que a analogia do construtor é a definição da função, né, com os parâmetros sendo recebidos ali naquele momento. Os atributos eles são definidos como variáveis dentro do escopo da função pessoa. E o método ele é definido como um método inserido dentro do objeto de retorno dessa função pessoa. Para fazer a definição de uma subclasse nesse mecanismo, nós fazemos a definição de uma função professor, que vai receber as propriedades da pessoa, e nós vamos fazer a definição da pessoa como um ancestral, como uma variável ancestral ali dentro dessa nossa função professor. E nós retornaríamos todas as propriedades do objeto pessoa dentro do objeto de retorno da nossa função professor, fazendo uso das mesmas funcionalidades e implementando os mesmos mecanismos. Nesse cenário, observe que nós fazemos a chamada do construtor, do pessoa, e os métodos herdados eles são retornados no objeto de retorno da função professor, implementando a mesma funcionalidade que nós vimos anteriormente, como se fosse um mecanismo de subclasse, no entanto, dessa vez utilizando o mecanismo de closure. E nesse caso aqui nós temos a implementação do nosso método Daral, né, que é a parte diferente ali também da implementação, que é um método extra específico da classe professor em relação à classe pessoa. O último mecanismo de orientação a objetos do JavaScript que eu trouxe para vocês é o mecanismo baseado em prototype. No entanto, eu acredito que o uso de prototype ele é bastante restrito atualmente. A maior parte das implementações mais modernas utilizam o mecanismo de classe e o mecanismo de closure. No entanto, para entender como funciona o prototype, a definição de uma classe em um prototype é similar, é parecida, né, com a definição de um objeto utilizando o closure. Nós definimos uma função. Dentro dessa função, nós utilizamos a palavra-chave this para definir as propriedades dentro dessa função. E toda vez que nós queremos definir um método para essa nossa classe, nós utilizamos a palavra-chave prototype e passamos uma função, definimos a função ali dentro, e a partir daí nós podemos instanciar pessoas de forma similar ao que nós fizemos anteriormente. O funcionamento vai ser bastante parecido. Nesse exemplo, o construtor ele é definido como uma function, os atributos são definidos utilizando a palavra-chave this para os objetos definidos, e o método é definido utilizando a palavra-chave prototype. Quando utilizando o prototype para fazer a implementação do mecanismo de herança, nós precisamos utilizar diferentes mecanismos, instanciando uma nova função professor e definindo o protótipo dela com base na pessoa definida anteriormente. Nesse exemplo, a definição do mecanismo de herança ela é realizada por meio da chamada do prototype new pessoa,
E dentro do construtor da classe, da função professor, observe que nós fazemos uma chamada à pessoa, passando como parâmetro this, o nome e a idade, para fazer a definição do mecanismo de herança. Ainda nessa parte que nós fazemos a chamada de call, nós ainda estamos fazendo parte do construtor dessa nossa função. E a definição do novo método ela é realizada por meio da chamada do prototype e vai ter uma funcionalidade similar ao que nós vimos anteriormente, no entanto, utilizando o mecanismo de prototype. É importante destacar nesse exemplo que, novamente, que o prototype ele não é tão recomendado atualmente por causa das outras implementações baseadas em classes e closures que são mais utilizadas nos projetos de JavaScript.